aqui, primeiro, vou fazer uma pequena introdução sobre o curso de Photoshop. Em primeiro lugar, desejar-te boas-vindas ao curso interativo de Photoshop Box, não é? E o nome tinha que ser Photoshop Outbox, não é? Photoshop fora da caixa. Este curso traz para si, digamos, um material essencial que vai mudar a sua forma de usar o Photoshop e o design gráfico, né? Esse é o primeiro ponto. E também, tal como havia dito, o principal objetivo deste curso é fazer de si grande profissional no mundo da criação. E para isso acontecer, é necessário que você pratique as instruções todo santo dia, não é? A sua responsabilidade como aluno é de acompanhar as aulas ao vivo com papel e caneta, não é? Todos os dias. Recapitular as aulas gravadas lá no grupo do Facebook, né? Grupo privado do Facebook, acredito que já lhe tenha adicionado. E pela terceira vez, primeiro, acompanhar as aulas online, todos os dias. Segundo, recapitular as aulas gravadas, que estarão disponíveis no grupo do Facebook privado. Terceiro, praticar acompanhando a aula, não é? Praticar e acompanhando a aula. E quarto, praticar sem acompanhar a aula. Então, essa aí é a responsabilidade de cada um dos inscritos como aluno. Então, eu como instrutor, a minha responsabilidade é de transmitir o conhecimento, dar o meu máximo para que entenda o Photoshop e quebre as barreiras que atrapalham o seu crescimento no design gráfico, bem como no próprio domínio do Photoshop. E uma das barreiras é o bloqueio criativo, não é? Às vezes ficamos no computador, no Photoshop, tentamos criar alguma coisa e nada aparece. Então aqui vou trazer ferramentas, ao longo da formação vou trazer ferramentas, vou trazer dicas que vão ajudar a quebrar esse bloqueio. Esta formação foi pensada para, digamos, neste caso, esta formação não foi pensada para procrastinadores, né? Aquelas pessoas que ficam, digamos, dando voltas, não é? A pessoa quer se formar, a pessoa quer dominar o Photoshop, a pessoa quer ter o domínio da ferramenta, mas depois vem a dúvida, vem alguma coisa que lhe atrapalha e acaba ficando assim parado e acaba perdendo o interesse. E quanto mais fica parado, quanto mais procrastina a pessoa, vai atrasando o seu desenvolvimento, vai atrasando o alcance dos seus objetivos, não é? E os procrastinadores são pessoas que se esforçam muito mesmo, esforçam muito para dificultar o seu crescimento profissional. Então, este curso não é para procrastinador, é para pessoas que, neste caso, desejam aprender o Photoshop, desejam conhecer o Photoshop e as técnicas do Photoshop, não é? Para poder trabalhar com esta aplicação. E, digamos, neste momento devia haver aqui, né, pessoas de Nampula, Cabo Delgado, não é? Então, são algumas pessoas que se inscreveram no curso, mas não puderam participar, ou se calhar ainda estão a organizar-se, não é? E também haveria pessoas de mais províncias, não é? De mais províncias. Mas a procrastinação é um bicho que, vamos lá, como posso dizer, é um bicho que te morde sem saber, né? Sem saber, e quando te morde, todo o seu crescimento vai abaixo. Todo o seu crescimento vai abaixo.
Isso não tem nenhuma diferença com uma modalidade de atletismo. Os atletas iniciam a corrida num número avultado, mas no fim, só 3 é que são os melhores. Então, se você está acompanhando este curso e também faz parte do grupo privado do Facebook, você é o melhor. E está de parabéns por isso, não é? Para. Vamos lá. Termino essa introdução deixando a seguinte recomendação. Para você tirar um bom aproveitamento das aulas, pratique as instruções todo o santo dia. Porque o dia tem 24 horas. E estas 24 horas você pode gerir para que possa caminhar com o tempo, não é? Para que possa caminhar com o tempo. E também deixe o diferencial deste curso. Qual é que é o diferencial deste curso? O que é que torna este curso relevante com os demais? Primeiro, você aprende de casa ou em qualquer parte do mundo, né? Segundo, através deste curso, a ideia é despertar a sua mente. Em Moçambique, poucos dão importância ao ensino à distância. Este tipo de ensino não tem muita importância porque não faz parte da nossa cultura, né? Não damos muita importância a esse ensino porque não faz parte da nossa cultura. Nós não crescemos com ensino à distância. E também não conhecemos as vantagens, não é? Por razão que a gente não dá importância a esse tipo de ensino. E terceiro, você aqui terá acompanhamento, né? Qualquer dúvida que tiver sobre a matéria será respondida. Terás pelo menos uma mentoria para corrigir a sua criação e satisfazer possíveis dificuldades em seus, digamos, em seus projetos, né? Haverá lives também, né? Que você não pode perder de jeito nenhum, não é? E por fim, vamos lá imaginar que o coronavírus ainda, o coronavírus ainda não acabou, né? Vamos lá imaginar que a qualquer momento volta a arrebentar. Então você que está inscrito nesse curso vai continuar a acompanhar as aulas, né? De casa ou no local de trabalho ou em qualquer parte do mundo. Então, aqui você vai entrar do zero e sair mesmo, digamos, num nível muito alto mesmo, né? Agora, o maior segredo que eu deixo consigo é praticar sempre e sempre e sempre, para que tudo o que for a deixar aqui faça sentido e nesses 10 dias tenha o domínio do Photoshop e também tenha como garantia para praticar sempre, para rever sempre as aulas gravadas no grupo do Facebook. Então, essa é a pequena introdução sobre o curso que eu queria deixar aqui. E se não tem alguma coisa para dizer, podemos iniciar com o Photoshop. Francisco? Ok, podemos continuar? Exato, perfeito, obrigado. Então, sem mais delongas, este aqui é o Photoshop. Vou pedir para fechar isso. Então, este aqui é o Photoshop. O Photoshop existem para criar um novo projeto no Photoshop. Existem várias maneiras, né? Uma das maneiras é vir para o botão criar, né? Clica no botão criar e vai criar um novo projeto, né? Vai abrir esse painel onde podemos configurar, né? O nosso projeto ou ainda usar os presets, né? As pré-configurações do Photoshop que encontram-se nessa parte de cima, não é? Ou
podemos usar nessa parte de cima, que é onde fica o menu principal do Photoshop. Vamos para o File, Create New, né? Ao clicar aqui, vamos criar um novo projeto. Ou simplesmente usando o atalho Ctrl N. Então, criamos um novo projeto, né? Ou novo documento. Então, nós temos aqui essa tela, que é a partir dela que configuramos o nosso projeto, não é? Nessa parte de cima, nós temos as configurações que já vêm preparadas com o Photoshop. Neste caso, são configurações padrão do Photoshop, não é? Vamos lá. Se, por exemplo, pensas em fazer uma imagem, uma arte que é neste caso, que é para TV ou para tamanho de TV, podes usar essa parte de filme e vídeo, que é para poder criar as imagens ligadas com a TV, não é? Tem aqui várias dimensões, né, em que pode aí escolher. Vai depender, neste caso, da finalidade do seu trabalho. E tem essa parte de mobile. A parte de mobile é quando queres criar imagens que é para preencher a tela do celular, né? Um iPhone, um tablet, os relógios, neste caso da Samsung, da Apple. Então, tens essas dimensões que é para criar somente imagens que vão caber no screen do celular, não é? No screen do celular ou no screen do celular ou no screen do celular ou no relógio, não é? E, Francisco? Ainda está aí? Sim, consigo. Ok. Perfeito. Sim. Deixa-me lá. Deixa-me lá. Agora? Ok. Então, posso começar do zero ou continuar? Acho que era para tudo, não havia configurado aqui. Ok, tá certo. Ok, começando do zero. Bem, o Photoshop tem três maneiras, né? Existem três maneiras para iniciar um projeto no Photoshop. Primeiro, pode iniciar um projeto clicando no botão Create New, né? Vai abrir aí essa tela. Ou pode criar um projeto clicando no File e New, essa parte de cima, né? Essa parte de cima temos o menu do Photoshop. Então, vai para o File e New, né? Então, cria um novo projeto. E a outra forma é clicando Ctrl N e vai abrir essa tela, não é? Ctrl N é um atalho que é usado, neste caso, pelo aplicativo Photoshop para criar um novo projeto. E nós podemos ver o atalho logo quando vamos para o File, New, né? Aqui ao lado temos o atalho, né? Que é Ctrl N, né? Então, ao clicar o novo projeto, nós temos essa tela, né? Temos essa tela. Essa parte de cima é onde vem as configurações padrão do Photoshop, não é? Em que temos essa parte onde está escrito filme e vídeo, né? Aqui nós encontramos as configurações pré-feitas do Photoshop, mas se a ideia for de, por exemplo, fazer uma arte ou uma imagem que vai para uma TV, né? Vai passar em direto, não é? Na tela de TV. Então nós podemos muito rapidamente selecionar qualquer tipo uma dessas configurações neste caso, não é? Tens aqui o tamanho 1920 por 180, não é? Tens esse outro tamanho 1280 por 720. Então aqui são definições ou configurações que vai aí escolher
consoante as suas necessidades. E também tem essa parte onde vem mobile, né? Essa parte onde vem mobile. Essa parte do mobile, nós selecionamos quando a ideia é de configurar, né? Fazer uma configuração, neste caso, o layout da nossa imagem ou da nossa arte, se for para o celular, não é? Então, nós selecionamos uma dessas configurações, não é? Então, temos aí, e essa configuração, ela vai encher toda a tela do celular, não é? Temos aqui a configuração para o iPhone, tem aí 1125 por 2436, não é? E acessivamente temos para os tablets e também temos para os relógios, não é? Então aí vai depender da sua necessidade, não é? E depois temos a ideia, né, de uma configuração para a web, né, para a página web. Vamos supor que está a trabalhar para um web designer neste caso. Então ele precisa de algumas imagens editadas que depois devem passar para a web, não é? Então pode selecionar essas configurações para fazer as suas imagens e entregar as imagens exatamente naquele tamanho em que o web designer precisa neste caso. Então aqui as imagens já vêm preparadas para websites, não é? Para websites. E aí vem Art Illustration, depois vem o print, quando a ideia de criar um documento que depois vai imprimir, tem o formato A4, tem o formato A5, tem vários formatos aqui. Então essas são configurações prefeitas do Photoshop, não é? E aqui o tamanho de fotografia, não é? Tens, por exemplo, aqui o 5x7, uma chapa de 5x7, tens uma chapa de 8x10, tens uma chapa de 10x8. Então, vai depender daquilo que você precisa, não é? Daquilo que você precisa. E aqui no Save It, é algo que vamos ver ao longo do tempo. São configurações nossas, né? Chamam de configurações personalizadas, não é? Aquelas que nós personalizamos e sempre que precisamos usar, clicamos aqui no Save It, então vamos selecionar ali a configuração anteriormente, neste caso, salvado. E depois temos esta área, que é a área onde sempre que criarmos um novo projeto, as configurações elas são salvadas aqui. É tipo o histórico, né, de todas as nossas configurações, neste caso feitas para as nossas imagens, não é? E antes de continuar, não sei se tem alguma dúvida ou se posso continuar. Francisco? Ok. Então, e depois temos este lado, que é o lado direito do Photoshop, neste caso, do painel de configurações. E esse lado é o lado que nós devemos dominar. Não podemos depender dessas configurações. Nem sempre vamos precisar dessas configurações. Onde devemos dominar é essa parte das configurações manuais. Essa parte é muito importante mesmo todo designer gráfico dominar essa parte. É muito importante todos que trabalham com Photoshop, que fazem imagens profissionais, dominar essa parte, porque aqui você coloca as configurações que vai conseguir manipular, vai conseguir converter, vai conseguir fazer muita coisa mesmo e trazer muita qualidade. Não é por acaso que uma das lições é como iniciar o projeto de alta resolução. Só consegues criar um projeto ou iniciar um projeto de alta resolução se dominas essa parte aqui. Então você precisa dominar essa parte para criar projetos de alta resolução. Então temos aqui primeiro, aí consegue ver o Untitled, né? Que é onde a gente dá o nome ao nosso projeto, não é? Por exemplo, aqui posso dar o nome aula 1.
Aula 1 é o nome do nosso projeto, não é? Então, dei o nome do nosso projeto. Depois, aqui embaixo, tal como consegue ver aí, tens o width e o height, né? O width é, neste caso, é a largura, não é? É a largura do nosso projeto. Então, o height, aliás, é a altura do nosso projeto, não é? Então, vai depender das nossas configurações, vai depender daquilo que nós precisamos criar, né? E deste lado, nós temos as unidades, né? Existe unidade em pixel, existe unidade em inches, existe unidade em centímetros, milímetros, points e picas, né? Então, digamos, vamos supor que a nossa ideia é de criar uma imagem que deve ser apresentada nos dispositivos digitais. Então, para criar esse tipo de imagem, nós vamos usar o pixel, né? É o pixel que nós usamos para dispositivos digitais, né? Então, nós vamos configurar a nossa imagem usando o pixel. Mas vamos supor que precisamos criar um cartão de visita. Precisamos criar, por exemplo, um panfleto em que temos as medidas exatas, né? Temos umas medidas específicas mesmo para o panfleto. Temos medidas específicas ou exatas para o cartão de visitas. Então aí podemos usar os centímetros, bem como podemos usar os milímetros. Por quê? Porque podes pegar na régua, né? No caso do cartão de visita, vamos supor que tens uma referência física, né? Pegas na régua e fazes as suas medições. Então, aquelas medições exatas são essas que vais colocar aqui, não é? Então, tens aqui a sua, digamos, a sua largura, né? Tens a largura e tens a altura do cartão de visitas, não é? O mesmo com os milímetros, não há nenhuma diferença, não é? Então, vamos configurar, né, digamos, a tela ou este projeto para uma imagem ou uma arte que é para os dispositivos digitais ou para redes sociais, né? E cá mais para baixo temos a orientation, né? Temos a orientation que dá a orientação daquilo que, neste caso, dá a orientação, temos a orientação vertical e temos a orientação horizontal. Então, o que significa isso aqui? Significa que nós aqui estamos a ter uma antevisão, né? Estamos a prever como é que a nossa tela vai ser, qual é que vai ser a posição da nossa tela. Neste caso, a orientação da nossa tela ou a posição da nossa tela vai ser vertical, né? Porque a orientação diz que é vertical. Então, se formos a clicar aqui, né? Controlem aqui no width e height, né? Verão que faz uma troca, não é? Isso significa que está a trocar a orientação vertical para uma orientação horizontal, não é? É assim como funciona a parte de orientation, né? Dá-nos uma visão de como é que será o nosso projeto. Mas isso só acontece naquelas imagens retangulares, não é? Nas imagens que não têm os quatro lados iguais. Mas para aquelas imagens que têm, digamos, todos os lados iguais, isso não acontece, né? Isso não acontece, como por exemplo o 1500 por 1500, isso não acontece. Aqui não tem como usar a orientação, porque logo de cara, porque os valores são iguais, então logo percebemos que é uma imagem quadrática, não é? E de seguida temos o Artboards, né? O Artboards, quando ativamos esse pequeno quadradinho aqui, o Artboards ele nos permite criar, mas porque estamos perante uma imagem em que devemos distribuir aquela imagem em vários formatos, ou pode ser até em mesmo formato, mas queremos criar a imagem fatiada, mas muito rápido. Até pode não ser fatiada, pode ser, digamos, várias imagens. Nós precisamos editar essas imagens ao mesmo tempo.
Então nós ativamos o Artboard para editar essas imagens ao mesmo tempo e fechar o nosso trabalho, né? É muito mais para garantir vamos lá, encurta o tempo neste caso, né? Em pouco tempo você consegue fazer muita coisa, porque é chato às vezes num trabalho muito simples, pegares uma por uma imagem, enquanto tens o Artboard. Então com o Artboard pegas todas as imagens e fazes a edição das imagens em simultâneo, não é? E fechas com todas as imagens em simultâneo e pronto, o seu trabalho já está feito. E depois temos essa parte da resolução, não é? A resolution. A resolução, o que acontece aqui? Quanto maior o valor da resolução, maior é o peso, neste caso. Francisco? Sim. O Artboards. Ok. O Artboards, ele serve para editar imagens múltiplas, não é? Editas as imagens em simultâneo. Pegas na primeira imagem, no mesmo projeto, né? O projeto é um só. O projeto é um só. Então aí tu crias vários campos e cada um desses campos entra uma imagem e editas a imagem em simultâneo. Então editas as imagens em simultâneo, todas as imagens em simultâneo e ainda exportas as mesmas imagens, todas elas em simultâneo também. Mas isso aqui é uma lição que vamos ver ao andar do tempo. Eu por enquanto só estou a apresentar aqui o painel de configurações para que possam se familiarizar, possam conhecer e ter domínio também. É muito importante dominar essa parte, porque não se fala de um projeto, não se fala de uma imagem, não se fala de um layout, não se fala de uma criação sem passar por aqui. Primeiro temos que passar por aqui, temos que dominar esse painel, não é? Vamos ver lá mais em diante. E depois dizia eu que temos essa parte da resolução. Quanto maior o valor, neste caso da resolução, mais pesado o nosso projeto fica, né? Mais pesado o nosso projeto fica. Então, é muito importante olhar para essa parte. Por exemplo, o Photoshop, ele aconselha irmos até 300 dpi. Acima de 300 dpi, se o seu computador tiver um processor muito pequeno, um processador muito pequeno, pode vir a fechar o Photoshop, não é? Pode vir a parar o Photoshop e fechar ou secar o sistema, não é? Então, essa resolução de 300 é mais usada, por exemplo, quando pretendes criar, pretendes criar um documento, né? Um documento em que vem lá imagens e texto, né? Porque quanto maior o valor da resolução, maior também é a resolução do texto, não é? Só que aí o computador fica muito lento mesmo, porque o Photoshop vai ocupar quase toda a memória do seu computador. Então, para imagens, imagens para panfletos, outras imagens que pretendemos criar, eu aconselho que vá até 150, né? Eu tenho usado 125, né? Tenho usado 125 e também tenho usado 150. Isso funciona perfeitamente. E depois temos esta parte onde vai pixel, né? Aqui não precisamos mexer, não muda nada no nosso projeto, não é assim tão relevante. E de seguida temos o Color Mode. O Color Mode tem a ver com o modo de cores. Tem a ver com... Tem a ver com o modo de cores que nós pretendemos usar, não é? Pretendemos seguir. Por exemplo, o RGB Color. Aqui nós estaremos a trabalhar com essa opção. Nós estaremos a trabalhar com imagens que... Neste caso, com imagens que vão funcionar nos dispositivos digitais, não é? Porque os dispositivos digitais, elas são formadas por três cores, né?
a tela, neste caso dos dispositivos digitais, as telas são formadas por três cores, que são o vermelho, o verde e o azul, não é? Então, ao selecionar este modo de cor, nós estaríamos a trabalhar com os dispositivos digitais, né? Estaremos a trabalhar com as redes sociais também, estaremos a trabalhar com as mídias de informação, não é? Eu falo muito mais de TV, estaremos a trabalhar com as telas de celulares, estaremos a trabalhar com tudo que é dispositivo, não é? E redes sociais também. Depois tem um outro perfil de cores, né? Aliás, um outro modo de cores, que é o CMYK. O CMYK é mais usado para impressão, não é? Para impressão. Então, se a ideia neste caso, editar uma imagem ou trabalhar com uma imagem, mas com a finalidade de imprimir, aí nós podemos usar o CMYK, né? O CMYK Color, né? Que é formado por essas quatro cores, né? O ciano, o magenta, o amarelo e o preto, né? O capa representa a cor preta. Então, essas outras configurações não são usadas, na verdade. Na maior parte das vezes não são usadas. O grayscale, que são as escalas do cinza, não é muito usado isso. Então, na maior parte das vezes, usam-se essas configurações. E arrisco a dizer que 95% usa-se essa configuração, 5% usa-se esta configuração, porque com o modo de cores RGB, você pode ainda converter para o CMYK. Por isso, na maior parte das vezes, usa-se o RGB, porque depois de terminar o seu trabalho, né, a sua imagem, pode converter a mesma imagem ou as cores da imagem para o CMYK, né? Não sei se há uma dúvida aí para eu poder esclarecer. Não há dúvida? Ok, então vamos continuar. E deste lado temos essa parte onde por padrão vem 8 bits. Esta parte significa, neste caso 8 bits, significa a profundidade de cores que um projeto ou uma imagem pode ter. A profundidade de cores. Quero trazer aí uma pequena ilustração. Deixa-me só procurar aqui. Deixa-me só procurar aqui. Podemos conversar bem sobre os bits. Exatamente. Tal como podem ver aí na tela, temos nessa parte de cima 8 bits. Temos na parte de baixo 16 bits. Então, essa configuração ela representa a profundidade de cores, não é? Representa a profundidade de cores. Nós conseguimos notar que 8 bits tem uma transição muito bruta de cores. Nós saímos do vermelho para o rosa com tipo um corte seco, né? Instantaneamente saímos do vermelho para o rosa, instantaneamente mesmo, e saímos do rosa para o azul, né? Para o azul, neste caso, posso chamar de um azul carregado, e saímos deste azul para o azul claro, saímos deste azul para um verde, instantaneamente. Enquanto que 16 bits, pela sua profundidade de cores, né, cores bem concentradas, a transição é suave, enquanto aqui não é suave, né? A transição é mesmo a corte seco, né? Enquanto 16 bits é uma transição suave, né? Saímos do vermelho e vamos aos poucos mudando para o rosa, e saímos do rosa, vamos mudando aos poucos para o azul, saímos do outro azul, vamos para aquele outro vermelho, até onde as cores terminam, né? Então aqui a concentração das cores é muito boa mesmo. E na maior parte das vezes, quando tentamos editar imagens com 8 bits, o que acontece? As imagens elas perdem qualidade. Perdem qualidade por quê? Por causa do intervalo que elas têm, por causa das suas transições, não é?
é uma transição mesmo muito seca, né? Precisão que perdem muita perdem qualidade com muita facilidade. Enquanto que as imagens com 16 bits, elas dificilmente perdem qualidade. E também tens um espaço muito grande para trabalhar com as cores. Manipulas as cores da forma que quiseres, não é? É assim como funcionam os bits. Não sei se há alguma dúvida, alguma questão. Ok, vamos continuar. Então, eu volto a repetir, essa parte do Photoshop é muito importante, é muito importante. Então, ao iniciar um projeto artístico, eu aqui falo de projetos artísticos, um projeto em que você tem um domínio do projeto, né? Um projeto em que, digamos, lá mais adiante ou lá mais numa determinada fase, né? Numa determinada fase, você consegue converter essa imagem, consegue trazer outros formatos nessa imagem ou nesse projeto. Então, é aconselhável trabalhar com 16 bits, porque 16 bits tem boa profundidade de cores. O 32 bits tem mais qualidade ainda, mas o que acontece é que quando ativamos o 32 bits, algumas funções do Photoshop são perdidas, não é? Enquanto nós precisamos dessas funções para poder agregar nas nossas imagens, para agregar nas nossas artes, né? Então, preferível trabalhar com 16 bits, né? Aí já temos mais informações de cores. Cá mais para baixo, temos o Color Profile, não é? O Color Profile tem a ver com o perfil de cores, não é? Tal como conseguem ver aí, né, temos o sRGB, né, o sRGB. Essa configuração é uma configuração padrão para dispositivos digitais, não é? Para dispositivos digitais. Mas o que acontece quando nós estamos a configurar um projeto? Ao configurar um projeto, nós devemos configurar de tal maneira que a gente crie uma imagem que lá no fim a gente consiga converter essa imagem para vários formatos, para formato digital e também para formato web e redes sociais, não é? Então, trabalhar com esta configuração aqui, nós estaremos a nos limitar somente para dispositivos digitais, né? Então, se queremos trabalhar de forma mais profissional e também que é uma forma que a própria Adobe aconselha, principalmente aos fotógrafos, todas as câmeras elas têm uma parte onde pode escolher o perfil de cores Adobe RGB, não é? Então, o Adobe recomenda usarmos esta configuração, porque é com base nessa configuração que nós vamos conseguir converter, neste caso, as escalas de cores, né? Porque o Color Profile ou perfil de cores tem a ver com as escalas de cores. Deixa-me ver se consigo aqui uma imagem só para ter ideia do que é isso de escalas de cores. Acredito que estejam aí a ver, né? Esse aqui é o espectro de cores, não é? É aqui onde nós conseguimos trabalhar com as escalas de cores. Tal como vocês conseguem ver aí, temos o Adobe RGB. O Adobe RGB, ele domina o sRGB, aquilo que eu disse lá atrás. Quando trabalhamos com o sRGB, estamos a trabalhar com escalas de cores que é só para dispositivos digitais. Mas quando trabalhamos com Adobe RGB, aqui nós trabalhamos com escalas de cores que podemos aproveitar para redes sociais, bem como podemos aproveitar para sRGB, né? Trata-se de escalas de cores, né? É assim como funciona neste caso, o perfil de cores. Não sei se deixei alguma dúvida aí, precisam de algum esclarecimento, pode estar à vontade. Ok, então vamos continuar. Uh,
Ok, então de volta ao Photoshop. Então, o Adobe, tal como eu dizia, o Adobe aconselha mesmo que usemos o Adobe sRGB. Essa parte de baixo não precisamos mexer. O Square Pixel já está de bom, né? Já está podemos deixar assim mesmo, uma configuração padrão que nós não precisamos mexer, não é? E mais uma recomendação. Sempre que se trabalha uma imagem, é recomendado, por exemplo, vamos supor que nós pensamos num panfleto que tem, por exemplo, que tem 1000, né? Tem 1000 por, vamos lá, aqui, ok, tem 1000 por 1250. Então, para termos uma boa qualidade, isso é uma coisa que vão perceber ao andar do tempo. Para ter uma boa qualidade desse projeto ou desta imagem, é recomendado que multipliquemos por 2 ou por 3, né? Podemos multiplicar o 1000, os valores de cima, por 3 ou por 2, os valores de baixo também por 2 ou por 3, não é? Isso aí por quê? Porque nós devemos trabalhar num arquivo ou num projeto muito grande, mas muito grande mesmo. Isso é para quê? Para quando começarmos com o processo de conversão, porque o mesmo panfleto nós precisamos postar nas redes sociais, o mesmo panfleto nós precisamos imprimir. Então, quando começarmos a converter este projeto, não perder a informação de cores, né? Não perder os dados que a imagem possa ter, porque quando a imagem perde dados, perde informação de cores, automaticamente perde qualidade, não é? Não sei se ficou alguma dúvida, precisa de algum esclarecimento. Então, aqui como trata-se de um exemplo, né? Como trata-se de um exemplo, eu vou trabalhar mesmo com valores muito baixos para ajudar, neste caso, o computador aí a processar. Então, as configurações são basicamente estas, né? Aqui na parte do background não precisamos mexer, deixamos assim mesmo por padrão, não é? Deixamos por padrão. Tal como conseguem ver, essa cor branca significa que a nossa tela vai ter uma cor branca. Aqui não precisamos mexer, não é? Então, depois disso, é só clicar para criar, né? Para criar um novo projeto, né? E lá no início, recordam-se que eu havia falado de save, né? Havia falado de save. Então, nós podemos colocar aqui as nossas configurações. Colocar o pixel. Colocamos aqui as nossas configurações, 16 bits. E exato. Perfeito. Então, ao clicar aqui no Save, nós podemos dar nome ao que estamos a salvar, né? Vamos lá supor que aqui é teste 01, né? Então, nós salvamos isto como preset e vem cair aqui. Então, sempre que abrirmos o Photoshop para iniciar um novo projeto com este tipo de configuração, nós não precisamos mais mexer essa parte. Corremos logo para o nosso preset, né? Aquilo que nós salvamos anteriormente, não é? Então, ao clicar aqui, criamos um novo projeto, né? Tal como consegue ver aí, é um projeto quadrado, né? É um projeto quadrado. E Francisco, já voltou? Ok. Então, ao clicar ao clicar o botão criar, aparece aí a tela, né? Aparece a tela, essa parte da tela que estávamos lá a configurar. Todas as configurações que vimos lá, né, no início do projeto, era para criarmos
a nossa área de trabalho, era para criar a nossa tela, era para criar o nosso quadro, não é? E agora passo a falar sobre a tela, né? Sobre a tela e o painel de camadas. Numa fase inicial, pela primeira vez, ao abrir o Photoshop, não vai estar assim. Essa aqui é uma configuração padrão, né? É uma configuração minha. Ao abrir o Photoshop, numa fase inicial, o Photoshop estará assim, não é? Então, temos essa parte onde chama-se, ou melhor, chamamos de tela, né? É a parte onde nós conseguimos ver tudo o que nós configuramos dentro do Photoshop, no nosso projeto, não é? No processo de criação da imagem, aqui nós conseguimos visualizar tudo o que está a acontecer, tudo o que está certo, tudo o que está errado, tudo o que precisa de acertos, tudo nós conseguimos ver aqui, né? Conseguimos ver através da tela. E depois temos cá deste lado o nosso painel de camadas, né? O nosso painel de camadas. Então, eu vou trazer aqui um exemplo muito bom, prático, né? Um exemplo muito prático que vamos lá imaginar que estamos na sala de aulas, né? Estamos na sala de aulas, está ali o professor a dar a sua aula e tudo mais. Então, o professor na sala de aulas, ele precisa do quadro e precisa neste caso, do programa das aulas, né? Ele precisa de um caderno, precisa de um livro, precisa de qualquer coisa que lhe ajude a organizar o seu programa de aulas, não é? Então, nós podemos olhar para o quadro, que é o que o professor precisa, neste caso, para poder dar a aula, para poder transmitir o conhecimento, com uma tela. Esta aqui é a nossa tela. E depois temos as nossas camadas como livro, como caderno, né? Como, digamos, um enunciado, né? Que é onde tem as informações que o professor passa para o quadro, não é? É mais ou menos assim, não é? Então, nós temos a tela, que é onde nós colocamos todas as camadas. Camada pode ser imagem, pode ser uma foto, né? Camada pode ser uma foto, camada pode ser um texto, camada pode ser as próprias camadas de ajuste do Photoshop, não é? E várias outras camadas que o Photoshop também pode criar internamente, não é? Então, todas essas informações ou esses elementos são colocados aqui e elas aparecem na tela, não é? Aparecem na tela. Vou trazer aí um pequeno exemplo. Vou abrir esse projeto só para ter aí uma pequena noção. Então, nós temos aqui a nossa tela, não é? Neste caso, que é o nosso quadro. Então, a matéria que passa para o quadro é tudo que está no lado direito do Photoshop, que é essa parte das camadas, não é? Então, cada uma dessas camadas representa alguma coisa aqui e tem um determinado efeito aqui. E tudo que nós mexermos aqui nessas, digamos, nas camadas, né? Tudo que nós mexermos nas camadas, nós conseguimos ver o seu efeito de imediato na tela, não é? Por isso, a tela e a camada vêm junto. Não tem como separar essas duas partes do Photoshop. Não tem como separar esses dois elementos, porque eles casam, vêm juntos, não é? Nunca vais usar um sem a presença do outro, né? Nunca vais usar nunca vais usar a tela sem a presença de painel de camadas e nunca vais usar, neste caso, o painel de camadas sem a presença da tela. Não sei se há alguma dúvida, alguma questão. Ok, tá certo. Então, vamos lá supor que queremos criar uma camada de texto, né? Queremos criar uma camada de texto. É muito simples. Primeiro vamos para o ícone do texto, né? Por cima da tela criamos o nosso texto, né? Vamos dar uma cor
Vamos dar uma cor, vamos colocar, por exemplo, aula 1. E notem que, ao criar um novo texto, o que é que apareceu? Apareceu uma camada. Então, isso para dizer que nós não temos como usar a tela sem o painel de camadas. Se eu for a fechar aqui, é de ver o efeito de imediato no painel. Porque tudo que eu mexo aqui é o que aparece na tela, não é? Tudo que eu acrescento aqui é o que vai aparecer na tela, não é? Não sei se deixei claro. Ok, mas andar, isso aqui por enquanto é uma apresentação, porque é muito importante primeiro conhecer as partes importantes do Photoshop. Saber o que é camadas, o que é painel de camadas. Primeiro temos o painel de camadas. O painel de camadas contém camadas. E uma camada é aquilo que eu havia dito. Uma camada pode ser uma foto, pode ser um texto, pode ser camada de ajustes, pode ser qualquer coisa, mas que faz parte dessa categoria das camadas. E tudo que é camada aparece aqui no painel de camadas, não é? O próprio layers, né? O próprio layers em português, né? Em português chama-se camada, né? O layers. Em português chama-se camada. Acho que é o português brasileiro esse camadas. Então, temos aqui o nosso texto, né? Ao selecionar o nosso texto, nós conseguimos ver aqui, né? No nosso painel de camadas. E não sei se há alguma dúvida para poder continuar. Ok, vamos continuar. Ok, então vamos supor que eu quero melhorar a performance do meu Photoshop. Porque às vezes nós culpamos o computador. O meu computador é muito lento, o meu computador não suporta nada, o meu computador não serve para nada. Às vezes nós culpamos o computador, enquanto o maior problema, na verdade, está no Photoshop. Porque o Photoshop, como padrão, ele ocupa muito espaço no computador. Ele exige muita gráfica do computador, não é? Então, para corrigir ou para acertar esse pequeno problema, vamos para o Edit, né? Vamos para o Edit, descemos até a Preferences, né? Se o Photoshop estiver em inglês, descemos para o Preferences e vamos para onde é que está? Vamos para o Performance, não é? Conseguem ver aí Performance? Então, clicamos aí. Então, ao clicar no Performance, nós vamos ver, vamos nos deparar com essas configurações, não é? Onde devemos mexer é no History, né? O History significa quanto mais você usa o Photoshop, vai mexendo algumas coisas, vai mexendo o texto, vai mexendo camada de ajuste, vai mexendo algumas imagens, vai modificando, vai apagando, vai colocando mais imagens. Então o History, ele grava todo esse processo, todo mesmo esse processo. Então é o History que faz com que quando clicamos a tecla Ctrl Z, sempre que recuamos, nós conseguimos, neste caso, recuperar tudo o que havíamos eliminado ou o que havia se estragado, né? Então aqui o history da recuperação, neste caso, do nosso projeto, vai até 50, não é? Então aqui nós podemos, para deixar mais espaço, mais fôlego no nosso computador, podemos aí colocar a metade ou colocar 15, colocar 20, né? Podemos colocar um desses valores. Aqui no Crash Levels, se quisermos, podemos deixar o próprio 2, né? No Cache Levels, podemos deixar o próprio, aliás, o 4 ou deixar o 2. Então, essa parte do Cache Total Size, tal conseguem ver aí, vai ter 1 mega. Não precisamos mexer, podemos deixar assim mesmo. Mas a parte onde nós devemos mexer, na verdade, é a parte do History Statements. Essa é a parte que nós devemos mexer, porque na medida que vamos salvando o nosso projeto, vamos criando mais coisas, vamos
agregando mais elementos no nosso projeto, ele vai enchendo o history. Ele cria uma pasta, na verdade, no sistema, né? E essa pasta vai crescendo aos poucos, até ocupar todo o nosso disco. E às vezes chega um determinado momento, tentamos salvar um projeto, e o projeto não aceita salvar. E depois temos essa parte onde tem a ver com a memória, não é? Então, consegue ver Let Photoshop Use. Então, isso significa que permite usar o Photoshop, né? 70% da sua memória. Então, se o Photoshop usa 70% da sua memória, significa que 30% da sua memória é para o sistema, né? Então, aqui é aconselhável baixar até 60. Podemos baixar até 60, não é? Para permitir que o nosso sistema... Porque no nosso sistema nós precisamos correr mais programas. Precisamos correr o Word, que também ocupa um espaço. Precisamos correr a internet, programas de navegação. Então, isso tudo precisa da memória. Então, às vezes, a memória de 30 GB, neste caso, 30% da sua memória, às vezes, pode não suportar esses programas. Então, ao reduzir um pouco a percentagem de uso da memória do Photoshop, pode ainda dar alguma vantagem, principalmente para os computadores lentos, né? Se continuar lento, pode ainda baixar mais até 50%, não é? Até 50%. E depois disso é só clicar no OK e as configurações já foram aplicadas. Então, este é um momento de dúvidas. Este é um momento de dúvidas, sim. Uhum. Exato. Exato, sem muitos problemas, principalmente para computadores lentos, né? Tem que baixar o desempenho da memória e também baixar essa parte do histórico, né? O status do histórico. 25, 20, dá para trabalhar sem nenhum problema. Exatamente. Não precisa, isso. Não precisa. Exato. Exato, exato, exato. Ok. Francisco? Francisco? Francisco está aí? Ok. Então, tal como havia anunciado o programa da aula, né? A primeira aula foi basicamente para falar sobre... quem está aí? Ok, Francisco? Ativa o micro, Francisco. Francisco? Ok. Então, tal como havia anunciado no grupo do WhatsApp, a primeira aula, a lição seria basicamente a configuração de um projeto de alta resolução, como é que funciona a tela do Photoshop e os painéis de camadas. Qual é que é a relação entre a tela do Photoshop e painéis de camadas. E, por fim, vermos aí a performance ou o desempenho de Photoshop, como melhorar o desempenho de Photoshop num computador de baixa qualidade. Então, era basicamente isso que eu queria deixar na aula de hoje. E na aula de amanhã vamos ver como é que funciona a barra de ferramentas, né? Como é que funciona a barra de ferramentas e também como é que funciona o menu
ou neste caso, a barra de opções, né? Como é que funciona a barra de ferramentas e também como funciona a barra de opções. Porque entre essas duas barras há uma relação muito forte, né? Então, a ideia aqui, primeiro, é apresentar a interface do Photoshop para podermos trabalhar sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Nós precisamos conhecer todas as esquinas do Photoshop para que possamos trabalhar com esta ferramenta sem nenhum problema. Então, essa vai ser a aula da manhã que acredito que vai ter por aí 45 minutos, não é? Então, se não há mais nenhuma dúvida, a aula termina por aqui e até amanhã pontualmente às 17 horas.